Chegou ao catálogo da Netflix uma série francesa chamada La Révolution. Para quem vê esta série, né, o nome dela, ou pelo menos só vê de forma superficial, acha que é uma recriação histórica da Revolução Francesa. É e não é. Mas a gente vai explicar para você nesse vídeo. Agora, o que a Revolução Francesa tem a ver com zumbis e vírus e essas coisas todas? É o que essa série está mostrando pra gente. Se você quiser saber e sem enredo, por favor, fique com a gente. Então, eu vou tentar explicar o mais resumidamente possível o que é o enredo de La Révolution. Em 1787, poucos anos antes da Revolução Francesa, um vírus acaba se espalhando pela França. E esse vírus ele tem uma certa predileção, né, entre aspas. Ele é um vírus que pega mais a aristocracia francesa. É aí que entra em cena Joseph Ignace Guillotin. Se você conhece esse último sobrenome, você deve saber que é o inventor da guilhotina, que é uma coisa que, saudades guilhotina, tá fazendo uma falta no Brasil que você não faz ideia a guilhotina. Nossa, é uma coisa assim, tipo, tem que canonizar esse cara. Cuidado com o que você fala. Exatamente, foi isso que falaram da Revolução Francesa também. Porque quem ficava falando, viva a guilhotina, o que aconteceu com eles? Se você conhece a história, todos eles foram guilhotinados. Mas enfim, voltando para a história, o Guillotin, né, nessa história, ele acaba descobrindo que este vírus está se espalhando pela aristocracia e tenta fazer alguma coisa para evitar que esse mal se espalhe. Acontece que uma das características, eu ri tanto quando eu vi isso, uma das características que este vírus causa na aristocracia francesa é deixar o sangue da pessoa azul. Tchau. Desliga aqui. Pois é. Além disso, além de deixar o sangue azul, faz com que as pessoas ataquem umas às outras. Elas perdem o controle da violência, elas perdem o controle delas próprias e elas acabam, como se fala, se canibalizando, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A aristocracia francesa começa a atacar quem? Os mais pobres, porque são mais vulneráveis. Mas é o pobre ou o pobre que se acha rico? Depende, naquela época era bem segmentado, era o pobre. Que lá na França, né, em 1787, tinha o rico e o pobre. Não tinha, a classe média não existia, né, basicamente. Quer dizer, existia, mas não, a gente não considera. Enfim, por favor. Não existe até hoje. Enfim, essa é a trama geral da série, que reinventa a época da Revolução Francesa e coloca esse vírus no cerne da Revolução. E é aí que a série se torna divertida, porque é uma série que reimagina a Revolução Francesa. Quem é professor de história, quem manja de história e conhece, né, todo o caso da Revolução Francesa, vai ficar provavelmente ressabiado, porque eles têm liberdades artísticas muito grandes no que diz respeito à história, né? A história linear, a história que a gente conhece, que a gente estuda. Se você se desliga dessa parte, né, vê como uma reimaginação, que nem o Quentin Tarantino fez no Bastardos Inglórios, por exemplo, uma reimaginação da história real. Ele fez isso em outro filme também, né? Não Era Uma Vez em Hollywood, ele fez também. Essa reimaginação da história, pega uma história real e muda os seus caminhos, seus destinos para chegar a uma outra conclusão. É isso que La Révolution faz. Ela faz uma espécie de reimaginação dessa história. É logicamente que vai ter muita gente que vai reclamar, e com razão, porque muda várias situações da história. É uma série, é uma diversão, é uma coisa pra gente se divertir. Não tem a intenção de reescrever a história. Assim como os filmes do Tarantino. Exatamente. Levando tudo isso em consideração, é uma série bastante tradicional, bastante convencional, inclusive, né? Tanto no que diz respeito à sua técnica cinematográfica, na técnica de fazer o negócio, né? Direção de arte, fotografia, figurinos, o que é muito importante numa série que se passa na época da Revolução Francesa, que é os figurinos, né? Logicamente tudo isso bem feito no caso, mas é bem convencional, não tem nada que a gente não tenha visto. A única coisa que tem de diferente nessa série é que ela coloca esse enredo de zumbis, vamos dizer assim, dentro de um contexto que raramente, não me lembro disso ter sido usado na época da Revolução Francesa. É uma coisa que é diferente. Então, isso pode atrair um pouco a atenção para que a gente assista essa série até o fim. Mas aí que tá, né? Quando a gente fala de história real, muita gente começa a patinar, porque vão falar, mas a série, no caso, né, deixou de fora várias coisas importantes, como toda aquela coisa da transição autoritária de um governo autoritário para outro governo autoritário e toda a questão sangrenta da Revolução Francesa e os ideais que levaram a Revolução Francesa a ter ascendido e ter sido efetivamente colocada na rua, né? Tipo, queda da Bastilha, essas coisas todas. Tudo isso é meio que higienizado nesta série, é deixado de lado, porque eles querem promover o entretenimento do público. Então, não acho que não compensa muito falar de atuação, né? Porque as atuações são bem medianas aqui dentro do possível numa série de zumbi, mas
pra mim, isso é uma opinião pessoal, eu acho que a série diverte bastante porque ela brinca com esse contexto histórico e ela brinca com essa possibilidade de você reimaginar certas situações, mesmo que situações absurdas, né? Porque imagina você colocar uma parte de zumbis dentro de um contexto amplamente histórico conhecido como este. Logicamente tem os seus defeitos, né? É uma série que ela, pra mim pelo menos, soa um pouco longa demais, explicativa demais, mas que consegue divertir e que consegue fazer com que a gente perca ali algumas horas da nossa vida assistindo. Mas não se engane, eu falei que ela é uma série convencional, mas não significa que ela seja uma série desleixada. É uma série muito bonita visualmente, é uma série que encanta justamente pelos olhos, enche os olhos da gente quando a gente está assistindo, né? Mas não é nada que a gente não tenha visto em filmes. A série toda ela é feita por 3 cineastas, né? Então ela é bem agradável aos olhos, por isso não confunda quando eu falei que a série é convencional, tradicional, com uma série feia. É uma série muito bem realizada nesse sentido e é uma série que consegue captar a gente pelo bom gosto, né, da sua produção, da direção de arte, fotografia, figurino, roteiro, enfim, tudo é muito bem feito, apesar de convencional, não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente já não tenha visto em outras produções anteriores, mesmo que não tenha sido com a mesma sacada de colocar zumbi nessa história. Mas enfim, para resumir, a gente vai fazer um resumo bem rápido aqui. Para nós é 4 estrelas, é uma série que você pode assistir tranquilamente, na nossa opinião, mas a gente sabe que vai levantar algumas questões, principalmente as pessoas que estão ligadas à faculdade ou é professor de história e tudo isso. Logicamente vai ter gente que vai reclamar e a gente não tira a razão de quem reclama, mas levando em consideração o entretenimento e a produção em si, é uma série que vale muito a pena assistir. Então, se você está procurando uma série de zumbis que faz sentido no mês de outubro, né? A gente está no mês de outubro, mês de Dia das Bruxas, Halloween. Se você está procurando uma série assim, essa é uma boa pedida, uma boa sacada, e você pode até se interessar em procurar a verdadeira história que está por trás dessa história que a gente está assistindo nesta série. Porque não leve em consideração o que está passando aqui como eventos históricos, tá? Só lembrando, batendo nessa tecla. Bom, por hoje é isso então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço e até logo.